No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. O câncer de próstata é o primeiro mais comum entre os homens do Brasil. Em 2018, a doença levou mais de 15 mil brasileiros ao óbito. A estimativa é que em 2020 tenha mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata. As informações são do Instituto do Câncer. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a Marlene de Oliveira, que é presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, organização da sociedade civil dedicada às causas da saúde no Brasil, principalmente a saúde cardiovascular, o câncer e a saúde do homem. O Ricardo Caponeiro, que é oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Gray, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves. E a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Marlene, bom dia, Ricardo, e bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Franklin, apesar da pandemia, você já fez seu exame? Eu fiz o exame do PSA. Do PSA eu faço anualmente, está em ordem. O exame de toque retal, não ainda, porque estamos na pandemia, ainda não agendei. Muito bem, eu quero agora cumprimentar o Ricardo Caponeiro, que é oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Caponeiro, olá, Joel. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. De novo, né? Muito obrigado. É sempre uma oportunidade muito boa estar aqui com você e com o Franklin. Por que os homens resistem a fazerem esse exame? Puro preconceito, né? O PSA não teria motivo para recusar, só o exame de sangue, eles vão colher colesterol, glicemia, acabam colhendo junto o PSA, isso acaba fazendo até quase por inércia, né? Mas existe muito preconceito com relação ao toque retal e também se acha que o toque retal só serve para fazer exame de próstata, né? Quando o exame de toque retal serve para ver fissura, hemorroida, condiloma, várias outras doenças, né? Então, meus professores na faculdade dizem que o toque retal é parte do exame clínico de rotina, né? Todo mundo deve fazer no seu clínico geral ou no seu cirurgião geral. Claro que ninguém espera fazer toque retal no oftalmologista, né? Mas para um clínico geral, ele faz diagnóstico de muitas outras doenças, como o câncer de reto. 1/3 dos casos do câncer do intestino estão no reto e pode ser visto muitas vezes pelo toque retal. Então tem outras vantagens que não só o da próstata e por isso devia fazer parte do exame clínico rotineiro dos médicos. Bom dia, Marlene Oliveira. Bom dia, Joel. Bom dia. Como é que está a campanha de conscientização a respeito do câncer de próstata? A campanha é essa edição... Esse ano, desculpe de interromper, com a dificuldade da pandemia, né? Sim, eu até ia comentar sobre isso. Nós estamos lógico, a gente teve que mudar toda a campanha para o ambiente digital, e a gente está tendo assim, um sucesso muito grande, porque aumentou o número de empresas interessadas em levar mensagem para dentro das suas empresas. A gente conseguiu espaços em mídias externas, né? A campanha, essa edição, ela deu uma amplificada. E a gente percebe que regiões distantes do nosso país, que antes não tinham uma adesão tão forte à campanha, começa a se interessar mais e a levar o tema nas suas regiões. O machismo é a grande dificuldade de conscientizar o homem. Sim, ainda a gente percebe que durante esses anos, né, tem tido uma melhor aceitação, o homem está tendo uma consciência um pouquinho maior, mas a gente ainda está muito distante do que seria um cenário ideal. O preconceito ainda fala mais alto. Os mais jovens, eles alimentam também esse preconceito, Caponeiro?
Alimentam sim, mas eu acho que a gente tem mais coisas do que preconceito, né? Existem recomendações tanto do Ministério da Saúde do Brasil quanto da Europa e dos Estados Unidos que a gente não deve rastrear o câncer de próstata, que o rastreamento é optativo e você deve discutir com o paciente as opções que ele tem na vida dele, que não obrigatoriamente são o autoexame, ou autoexame não, mas o que são o exame do toque retal ou do PSA. Né, assim, porque muitas vezes a gente leva a um diagnóstico que não leva a uma doença grave e fatal. Então, assim, tem estimativa que precisa rastrear 1.000 homens para salvar uma vida. Para 999 não vai adiantar absolutamente nada. E como essa recomendação do governo de não rastrear, é uma recomendação oficial do Ministério, claro, na vida privada a gente acaba fazendo isso, embora a gente ache que a gente está operando pacientes que talvez não precisassem, mas no SUS eles têm mais uma outra dificuldade. Mesmo os que vencem a barreira do preconceito e vão no médico, quando chegam lá falam assim, não, mas o Ministério diz que não é para pedir PSA de rastreamento, não é para fazer toque retal para pesquisa de câncer de próstata. Né? Você está dando uma informação importante aí. Há uma discrepância entre o que o governo faz e o que fala as sociedades médicas? Então, isso existe sim. E, aliás, isso é interessante, porque se você for olhar, você estava falando antes do começo do programa sobre a estimativa de 2018 para câncer de próstata, né? 2018, a estimativa, 2018, 2019, do próprio INCA, a estimativa era de 68.220 casos novos. E você vê que para esse ano, não sei se as pessoas repararam, mas caiu 2.380 casos. Né, a incidência. Então você fala assim, nós melhoramos, os homens estão mais saudáveis, por isso que a gente não está tendo mais coisas. Você podia falar assim, olha, morreram de outra coisa, né? Morreram de infarto, morreram de Covid, mas essa estimativa não levou em conta ainda o Covid, né? Não leva em conta a mortalidade cardiovascular. Então, provavelmente essa queda de 2.380 casos na estimativa é por falta de diagnóstico. O que deixa a gente muito preocupado, porque você não faz diagnóstico hoje, mas daqui a alguns anos a doença vai se manifestar. Né? Então a gente está num período de latência com uma falsa estatística que baixou a incidência do câncer de próstata, isso de forma alguma para a gente ficar mais tranquilo, mas para alertar que essas recomendações do próprio Ministério tem dificuldade de a gente achar os casos mais precoces. Então, há problema também da subnotificação? Com certeza, né? Isso é um problema. Assim, a única obrigação de notificar são os casos biopsiados, né? Então a gente sabe que isso no Brasil inteiro, a gente sabe que acontece nos centros de registro de câncer, mas a gente sabe que no Brasil inteiro tem muitos lugares que não fazem parte desse sistema de diagnóstico. Isso tem melhorado ao longo do tempo, mas eu acho que com certeza tem esse fator, né? E assim, você vê, a nossa mortalidade, você falou de 15 mil, tem se mantido mais ou menos estável, ou seja, então campanha, tudo que a gente faz não tem mudado essa realidade da mortalidade, que é o que preocupa a gente, né? Então, e o que o governo alega é exatamente isso, não só o Brasil, mas como de fora, é que a gente faz muitos exames que levam a procedimentos, né? Então, existe uma estimativa de cada 1.000 homens que fazem o PSA, né, você vai achar um PSA alterado em 240 deles, desses 1.000. Né? Desses 240 que vão precisar fazer biópsia, você acha alguma doença só em 100 pacientes. Né? Alguns deles uma doença indolente que não vai levar à mortalidade, e quando você opera esses pacientes que não iriam morrer por causa daquilo, né, você acaba tendo uma taxa de complicações de impotência, incontinência, que também são proporcionais à idade, ao centro que faz, como faz. Né? Então, acho que a gente tem muitas dificuldades para vencer. Hoje, uma das coisas que a ciência tem abordado em relação a isso, para não tentar operar desnecessariamente quem não precisa, é fazer exames genéticos. Né? Só que esses exames genéticos não são cobertos pelo SUS, nem pela seguradora de saúde, né, e custam por volta de R$15 mil. Ou seja, para aquele paciente de alto risco, a gente já sabe que é alto risco. O acesso é uma população muito reduzida no país que tem dinheiro para pagar 15 mil. Para esse paciente que você faz o diagnóstico e acha que talvez ele pudesse ficar sem tratamento, né, só observação, teria que fazer o teste genético. Mas o teste genético, na nossa realidade, ainda é inacessível. O governo falou de uma série de obstáculos, né? Para suplantar esses obstáculos, eu entrevistei você nos anos anteriores, você falava da presença da mulher, a mulher que insiste para o homem fazer o exame. Continua essa tendência da mulher, olha, é necessário ir ao médico, a mulher tem um papel muito importante, especialmente nesse caso do câncer. Sim, sem dúvida. Ainda a mulher é a figura que
esses casos que a gente vê aí, esses homens que procuram o sistema da saúde, grande parte deles são levados pela mulher, né? São as mulheres que agendam a consulta, são as mulheres que acompanham eles muitas vezes nos consultórios, elas que quando estão na frente do médico, às vezes falam assim, doutor, ele está esquecendo de falar tal coisa, ele está sentindo isso, ele está tendo aquilo. Então, a mulher ainda é uma peça assim, fundamental aí na campanha. Essa edição da campanha, a gente está focando muito na questão do homem, ele se tornar protagonista da sua saúde, né? Ele começar a ter essa atitude e não depender, deixar essa responsabilidade, terceirizar essa responsabilidade para a mulher, né? Nós, mulheres, já temos muito o que fazer, já temos que cuidar de várias coisas e ainda cuidar da saúde do homem é algo que o homem precisa tomar as rédeas, né, da sua saúde. Nesse processo de conscientização, viu, Marlene? Só rapidamente, Caboneiro, eu vou te ouvir já. Nesse processo de conscientização, Marlene, para conscientizar o homem, né, a respeito de quanto é importante fazer a prevenção, o que mudou nesses últimos tempos? O que foi mais significativo que você gostaria de destacar em relação a esse processo de conscientização? Tem uma coisa, Joel, que a gente tem que levar muito em conta na saúde do homem, que é a questão cultural, né? A questão cultural, ela ainda é muito forte. E para você quebrar esses paradigmas, né, relacionado à cultura, isso você não consegue num prazo curto, isso leva anos, leva gerações. Então, uma das coisas que a gente tem percebido é que o homem, muitas vezes, ele tem até a atitude de fazer um check-up, de procurar o sistema de saúde. Só que aí, quando ele chega no sistema de saúde, esse sistema está preparado para receber esse homem, esse sistema, ele tem uma estrutura ali para atender esse homem, para dar as respostas que ele precisa? É isso aí. Caponeiro, você queria fazer uma observação? Duas observações, na verdade. Uma, assim, é que a nossa sociedade tem mudado rapidamente, mas ainda sempre foi visto que o homem é o provedor e a mulher é a cuidadora, né? Eu não sei se é um peso para as mulheres gostam de cuidar, né? Elas cuidam dos filhos, elas cuidam da casa. Claro, isso tem mudado, e aliás, falando de mudança, a gente tem um grupo que a gente não pode esquecer, que é o grupo de transgêneros, né? Que às vezes reconstrói uma mama, às vezes amputa o pênis, mas eles continuam tendo próstata. Mesmo quando eles tiram o pênis, ninguém tira a próstata deles, né? E eles se sentem extremamente constrangidos, principalmente quando tem aparência feminina, de entrar numa fila de rastreamento para câncer de próstata, né? E esses, como eu falei no começo, que toque retal serve para mais do que exame de próstata, tem mais chances de ter fissuras, doenças anorretais, e se sente constrangido, às vezes, de entrar numa fila do Novembro Azul para fazer exame de próstata com aparência feminina, né? E outro aspecto importante, que a Marlene também estava falando, é que não basta fazer o diagnóstico. Nós já vivemos isso junto, numa entrevista com o secretário de saúde, que ele falou, não, fazer PSA é fácil, eu abro o posto de saúde no sábado, eu faço, mas vocês vão criar um problema, porque a gente vai achar um monte de paciente que depois a gente não vai ter vaga para operar esse paciente, né? Então não adianta fazer diagnóstico precoce se você também não der um tratamento precoce ou em tempo adequado, né? Então fazer um diagnóstico hoje e operar o paciente daqui a um ano, que é o que muitas vezes acontece, não precisava ter feito um diagnóstico precoce, né? Então tem que ser uma resolução que tem que ser casada, ou seja, se você vai procurar a doença mais cedo, tem que tratar os pacientes que precisam mais cedo, né? E isso ainda é uma sobrecarga, principalmente nessa época a gente está falando de Covid, cirurgia de próstata é uma cirurgia de médio para grande porte, geralmente são pacientes idosos e você precisa ter um resguardo de UTI. Então, se o sua UTI estiver lotada de Covid, você não consegue operar. Aí você suspende a prostatectomia, como aconteceu com muitos pacientes, né? E aí não adianta fazer diagnóstico precoce, porque isso só cria uma ansiedade no paciente da família, né? E não resolve o problema. Então, é um conjunto de fatores, né, que a gente precisa mudar nesse contexto. Ficou claro que o exame de toque é o que o homem mais resiste. Quando ele deve acontecer? A partir de que idade o homem deve começar a fazer o exame de toque?
Olha, como eu falei para você, que não é só para o exame de próstata, né, deve fazer parte do exame clínico normal, os pacientes jovens também têm hemorroida, também têm fissura, também têm colite, retite, né, ou seja, então ele deveria fazer parte dos exames médicos sempre, né? Talvez o pediatra não faça muito, exceto algumas doenças congênitas, mas na idade adulta deve ser parte sempre. E para o rastreamento do câncer de próstata, né, a gente leva em consideração o risco familiar, quer dizer, o governo não recomenda para ninguém, mas as associações médicas recomendam que quem não tem história familiar e nem alteração genética, que hoje a gente tem começado a fazer isso também, a gente sabe que tem relação do câncer de próstata com câncer de mama, então famílias que têm mulher com câncer de mama antes dos 40, que podem ter mutação BRCA1, BRCA2, isso a gente sabe hoje que aumenta o risco de câncer de próstata. Então nesses pacientes com história genética ou que tem história familiar muito densa para câncer de próstata, a gente pode começar a fazer a partir dos 40, né? E quem só tem história familiar a partir dos 45, né? E de rotina a partir dos 50, embora não seja a recomendação oficial do governo brasileiro. Agora nós vamos interromper nossa entrevista com o médico Ricardo Caponeiro e a ativista Marlene Oliveira, que é presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, para ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: o Brasil ganha prêmio da ONU sobre combate à malária em época de pandemia. A Mônica Greyle, direto de Nova York, traz as informações. 2 projetos brasileiros de combate à malária durante a crise global do novo coronavírus receberam o prêmio Campeões contra a Malária nas Américas, concedido por 2 agências da ONU. As iniciativas dos municípios de Atalaia do Norte e Oeiras, no estado do Pará, foram escolhidas ao lado de outros projetos da Colômbia, do Haiti e de Honduras. Os prêmios foram entregues no Dia de Combate à Malária nas Américas pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A Fundação das Nações Unidas e outros parceiros da ONU também apoiaram a distinção. A escolha foi feita com base em vídeos dos projetos apresentados no Fórum Zerar a Malária Começa Comigo. Combata a Covid-19, proteja os trabalhadores de saúde e acabe com a malária. O projeto de Atalaia do Norte, no Amazonas, mostra a participação da comunidade na vigilância e controle do vetor, além de ajudar a detectar a infecção e a buscar o tratamento com a população indígena. Já a iniciativa de Oeira do Pará ajudou a cortar o fardo da malária em 11 mil casos de 2018 para menos de 1.000 casos esse ano. E com isso, o município pulou do 27º lugar na lista de novas infecções para o 3º. Um dos diretores da OPAS, Jarbas Barbosa, disse que apesar de tempos sem paralelo por causa da pandemia, o apoio da agência para combater a malária permanece mais forte que nunca. Da ONU News em Nova York, Mônica Greyle. Muito bem, voltamos com a nossa entrevista do programa de hoje, com a Marlene Oliveira e o médico Ricardo Caponeiro. Na pauta do programa, o câncer da próstata. Essa matéria, Franklin, da Rádio ONU, seria importante que a gente ouvisse a respeito do câncer da próstata, né? Já avançamos muito com a malária, agora precisamos avançar com outros tipos de doença aqui no país. É verdade, Joel, e a prevenção é fundamental. Eu queria aproveitar, Joel, também e falar um pouco sobre o nosso WhatsApp. Nós estamos com um novo número de WhatsApp e através dele o nosso público pode enviar perguntas para os programas que estão transmitidos aqui pela Brasil Atual, assim como sugestões de pautas, críticas, enfim. Anote aí, o prefixo é 11 e o nosso número é 988512317. Vou repetir, 988512317. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, que nós vamos aqui divulgar através dos nossos programas aqui da rádio, pela Rádio Brasil Atual. E, Joel, nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, nós costumamos fazer muitas enquetes, né? E a enquete para o programa de hoje que nós fizemos teve a seguinte pergunta, para os homens, né? Você tem costume de frequentar consultas médicas regularmente? Isso geral, não só para a questão da próstata, geral. E olha só os resultados, né? Nós precisamos, homens, né, enquanto homens, mudar um pouco o nosso comportamento. 43% disseram que sim, 57% que não. Acho que esse é um dado muito importante, ou seja, nós, homens, estamos sendo relapsos com a nossa saúde. E não só na questão da próstata, em geral, porque esses números são gerais. Só 43% das pessoas que se manifestaram através da nossa enquete, homens, né, disseram que tem esse cuidado
de ir regularmente às consultas médicas. E eu queria aproveitar, Joel, e colocar uma questão para ser debatida, para ser esclarecida, tanto pela Marlene como também pelo Dr. Ricardo, né? Além desse exame anual de prevenção, que outros cuidados o homem deve ter com a sua saúde, digamos assim, na sua saúde mais relacionada com a questão a próstata? Em termos de alimentação, em termos de costumes, o que o homem deve fazer para ter uma vida mais saudável e se proteger desses males todos que afligem os homens no dia de hoje? Doutor Ricardo. Bom, eu acho assim, o mais importante é prestar atenção na história familiar. Hoje a gente sabe que tem um papel importante da genética, então se você tiver um pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos, isso pode estar aumentando o seu risco, né? Então isso pode determinar a forma de fazer rastreamento. Então aquilo que a gente falou, que o governo recomenda é para a população em geral, mas é óbvio, se você tiver um avô que morreu de câncer de próstata, um pai que morreu de câncer de próstata, um irmão que está com câncer de próstata, o rastreamento é diferente do que o da população em geral, né? Aí sabe que tem uma relação também com o aumento da gordura pessoal, né, da gordura individual, e esse aumento da gordura corpórea é fator de risco para câncer de mama, para câncer de próstata e para doença cardiovascular. Então a gente sabe que a gente está com uma população que já tem quase 30% de obesos, né, e quase 50% de sobrepeso na população, com vida sedentária, alimentação rica de gordura, né, e o resto algumas exposições a substâncias químicas, mas que são cada vez menos frequentes. Então acho que hoje fazer exercício, manter o peso corporal ideal, e prestar atenção na história familiar é um fator importante. O fator mais importante para o câncer de próstata é a idade, mas aí tem o lado bom, né? Assim, tem um estudo que foi feito em autópsia com os homens depois dos 80 anos, 1 em cada 4 tinha câncer de próstata, mas não morreu por causa disso. Então uma boa chance de você ter câncer de próstata é fazer prevenção de doença cardiovascular, a Marlene é especialista nisso, e ainda mata muito mais homens do que câncer de próstata. Você falou que 15 mil morrem de câncer de próstata, né? Quase 5 vezes isso morre de doença cardiovascular, né? E isso, assim, a coronária não obstrui de hoje para amanhã, né? Então a gente poderia fazer diagnóstico de doença cardiovascular e prevenção pelo controle de lípides sanguíneos muitos anos antes, né? E essa, né, eu achei meu colesterol de 600 hoje, eu tomo remédio hoje, já evitei meu infarto. Se a coronária já estiver obstruída, não vai resolver isso. Então a gente tem que começar a controlar os lípides, às vezes na infância ainda. Tem muita criança hoje com colesterol aumentado, tem criança com sobrepeso, né? E é nessa fase que você tem que controlar o colesterol antes de aumentar a placa coronariana, né? E você tem que fazer diagnóstico da angina, que é possível, né? Com um teste ergométrico você consegue fazer isso, né? Já nada invasivo, e você separar os candidatos. Hoje nos Estados Unidos a mortalidade cardiovascular vem despencando. Câncer já mata mais lá do que doença cardiovascular, mas no Brasil ainda 1/3 da população vai morrer de doença cardiovascular. Mas essa é a área da Marlene, né? Então doença cardiovascular acaba protegendo do câncer de próstata. Se você tiver um infarto aos 50, você não vai ter câncer de próstata aos 70, né? Então doença cardiovascular ainda é o mais importante, e para isso não precisa fazer toque retal não, é só ir no médico mesmo. Mas a Marlene vai falar melhor, que a Marlene também é especialista nessa área. É isso aí, Marlene, você viu os dados da nossa enquete? Quer dizer, mais da metade dos homens não vão ao médico. Esses dados que o Franklin trouxe, em 2019 nós fizemos uma pesquisa com a área de inteligência da editora Abril, onde a gente fez uma busca em 2000, foram 2.600 homens entrevistados. E os dados que vieram é muito similar a esse que ele trouxe. Então, você percebe que esses dados, eles se conversam, né? E o doutor Ricardo bem colocou aí a questão da cardiovascular, que nem agora na época, esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Quantos homens, quantas mulheres a gente perdeu aí de infarto e de doenças cardiovasculares, e que a gente não tem esses números, né? Então, quando você fala de números no Brasil, ainda a gente lida muito com subnotificação. E um trabalho que a gente tem feito muito na nossa instituição é que a gente precisa ter um olhar de prevenção.
e de prevenção, quando você olha para o cenário das doenças cardiovasculares, você tem como ter medidas preventivas, você tem como atuar mais em promoção da saúde e orientar a população a ter um cuidado diferenciado com a sua saúde, melhorando a alimentação, a atividade física e outros, né, fatores. O que acontece muito é que a gente percebe que a gente atua num país onde o foco é lidar com doença, né? A gente tem que administrar doença, a gente tem que falar de doença. A gente pouco fala de mudança de hábito, a gente pouco fala de prevenção, a gente pouco fala de promoção da saúde. E isso, a gente tem que começar a fazer isso dentro das nossas casas, dos nossos filhos, porque tem que vir uma geração com um olhar diferente aí, né? Eu acho, só deixa eu interromper um pouquinho, eu acho assim, essa tem sido a tônica do governo, né? Falar de prevenção e já fazer atividade física, manter uma boa alimentação. O problema é que a gente tem uma faixa da população em linha de pobreza ou em linha de miséria que vem crescendo. A Marlene vai lembrar de uma campanha que foi feita de prevenção do câncer de pênis, né, que o Zico foi garoto propaganda. Em alguns lugares não deu sucesso a campanha, porque uma das pessoas entrevistadas falou assim, tá bom, assim, eu sei que é importante lavar o pênis, mas cadê a água? Né? Ou seja, então assim, a gente tem que falar assim, olha, precisa comer fruta, precisa comer cereais, precisa comer grãos. Ele fala, doutor, se eu tiver arroz já tá bom, né? Ou seja, então... Olha, o Caponeiro trouxe uma coisa importante, Marlene. Como você criar uma campanha de conscientização do homem, levando em consideração as desigualdades que existem no país. O homem comum, que não tem hoje, teve um número expressivo de desempregados, de pessoas preocupadas com a sua subsistência, de comer, como é que ele vai pensar da sua saúde? E mais, o SUS não dá um atendimento adequado para a maioria da população brasileira. Isso que o doutor Caponeiro trouxe é muito sério, porque assim, que nem a gente está... A questão do câncer de pênis no Brasil. A questão do câncer de pênis é algo muito sério, né? Que nem você pega a região norte e nordeste, onde tem a maior incidência, você tem em torno de 1.600 amputações ano. Né? O que significa para um homem... Por que não é divulgado isso, Marlene? Não se fala de câncer de pênis. Porque é de gente pobre, né? Não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, né? E quando a gente fala de câncer de pênis, é o câncer da pele do pênis, né? Ou seja, ele é totalmente prevenível, até com higiene, é o que a gente recomenda nas campanhas, que se faça higiene do pênis, e mesmo que você não consiga fazer a prevenção primária, o diagnóstico é visual, não precisa fazer nem toque retal, é só olhar, né? Ou seja, ter amputação de pênis é uma situação extremamente estarrecedora, tanto que os trabalhos mundiais de câncer de pênis são do Brasil e da Índia, que são os lugares que mais tem câncer de pênis, que está associado com pobreza, falta de educação e falta de recursos médicos básicos, né? E aí, como é doença de pobre, não interessa, porque não interessa para a indústria farmacêutica, não interessa para a mídia, né? Então, acho que... Como suplantar essa dificuldade e criar uma campanha para conscientizar o homem da periferia, o homem da população de baixa renda? Que nenhuma das coisas que a nossa instituição, a gente tem um trabalho muito forte com a população rural. E a gente já está há 2 anos fazendo uma campanha na população rural para a gente falar da questão do câncer de pênis, da higienização básica. E isso que o doutor Caponeiro trouxe é muito forte, porque você não tem apoio, que nem, por exemplo, eu não consegui apoio de empresas que produzem sabonete, para me dar sabonete para levar para essas regiões. Pelo menos onde tem água, né? Pelo menos onde tem água. A questão da água, a gente até deu um avanço, porque a gente participou de um grupo aí de discussão, e aí no meio da pandemia a gente teve aquela aprovação lá da questão do saneamento básico. Então, assim, acendeu uma luz lá no final do túnel, que algumas regiões isso a gente vai começar a melhorar, mas assim, tem regiões desse país que a questão do saneamento é muito grave. Aonde? Né? Que regiões são essas, Marlene?
Não, você pega norte, nordeste, você pega regiões da periferia de São Paulo. Maranhão, Piauí são uma calamidade, né? Isso. Sabe isso. assim, o sertão da Bahia é outra região. A gente conhece Bahia, a gente fala Salvador, Ilhéus, você fica pensando qual a terceira cidade da Bahia que você conhece, né? Então tem um Brasil ignorado por todo mundo que fica aí no interior, que é muito pobre, né? Que depende basicamente do SUS, ou seja, tem muito pouco paciente coberto por seguradora, né? E você vê, a gente está falando aqui hoje, a gente falou desse cardiovascular, diabetes também é um grande vilão no Brasil, né? E também é fácil fazer o diagnóstico, mas assim, não é feito de rotina. E na nossa área, que é oncologia, o segundo mais comum depois da próstata é câncer de colo e reto, onde a doutora Angelita Gama já fez um trabalho mostrando que dá para fazer prevenção com pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou seja, um simples exame que, na metodologia que ela usou, você manda o exame pelo correio, você não precisa nem ir no médico, você recebe o kit, manda o exame pelo correio, e ele sabe se deu positivo ou negativo. Mas o problema é, se deu positivo, tem que fazer uma colonoscopia. Não tem colonoscopia para oferecer pelo SUS, então ninguém faz o rastreamento, né? Que loucura, né? O terceiro mais comum ainda é câncer de pulmão, né? Apesar das campanhas para tabagismo, ainda tem muita gente que fuma, e essa também é uma doença totalmente prevenível, né? Então, assim, aqui a gente tem vários aspectos da saúde do homem. Então, quando você vai no médico, ele vai discutir se você está fumando, se não está, se está fazendo exercício, se você não está, se você mantém uma alimentação, reduzir o nível de estresse, né? Muita pessoa também é obesa por causa de estresse, tem diabetes por causa de estresse, ou seja, o estresse também é o grande vilão da sociedade moderna, né? E técnicas simples, às vezes, de meditação, fazer um esporte, fazer caminhada, podem melhorar. Então, assim, é uma orientação, como a Marlene falou, para a saúde como um todo, né? Não só a procura da doença, mas é que a busca da saúde, quando muito, vem de uma alimentação mais saudável, que vai contra muitas multinacionais, né? Muitas franquias, né? Mas não vem de remédio, né? E aí não tem muito apelo para isso. Olha só que loucura. E as revistas, aí a culpa da mídia também, eles gostam de anunciar um remédio novo para o câncer, né? Mas não que uma alimentação mais saudável deixa a sua saúde melhor, né? Isso não dá ibope, né? Muito bem. Agora, nessa mídia aqui, na mídia do Observatório, você lê matérias que não são divulgadas na grande imprensa. Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as principais notícias do nosso portal. A primeira delas é sobre uma menina que foi vítima de racismo e criou uma biblioteca comunitária. Lu Oliveira, de 13 anos, sofreu com racismo e bullying na escola, mas reverteu o cenário e já ajudou a criar 6 bibliotecas no Rio de Janeiro. Outra notícia é sobre uma senhora de 89 anos que faz tortas e doa para pessoas carentes. Dona Flo Osborne mora em um abrigo na Inglaterra e começou a fazer tortas para doar para pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Para encerrar, nós temos a notícia de uma professora brasileira que é finalista no Nobel da Educação. Doane está entre os 10 finalistas do Global Teacher Prize 2020 pelo seu trabalho realizado com alunos surdos. Essas são as novidades da semana, e para ficar por dentro de mais notícias do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotrêssetor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada. Muito bem, tá aí. Essas são as notícias do destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Muito bem, nós temos uma matéria, uma das mais lidas do Observatório, foi uma matéria de esquecidos e ignorados, essa população que os nossos entrevistados referiram, né? Porque ninguém pensa nelas, eles não são consumidores, e não são consumidores, vão consumir remédios, e, portanto, são esquecidos e ignorados. Se você quer ver essa matéria e outras, acompanhe o nosso site do Observatório, que daqui a pouquinho o Frank vai dar o nosso endereço eletrônico. Caponeiro, diante dessa realidade, nós temos uma população que vive no centro dos grandes centros urbanos, uma pequena população privilegiada que vive com qualidade de vida. E temos uma periférica, que tem câncer do pênis, câncer da próstata, problemas cardiovasculares. Enquanto nós não resolvemos a desigualdade do país, essa situação vai permanecer.
Provavelmente sim, né? E a gente não tem nenhuma perspectiva de resolver isso na próxima década, né? Ou seja, precisa de muito esforço, e agora a gente está chegando perto de época de eleição, as pessoas precisam de fato usar o voto consciente para pensar que a gente precisa mudar coisas básicas no país, né? Sabe? Então, assim, a gente tem que fazer algumas escolhas, não dá para fazer tudo, obviamente. Quando a gente salva uma vida para a gente como médico, isso vale qualquer valor, né? Mas a gente tem que pensar em políticas públicas que possam ter sucesso. Não só, a gente ainda tem verminose no país, né? Ainda tem doenças transmissíveis como malária, dengue, né? Dengue está assolando várias regiões do país, né? Então, medidas simples de saneamento básico, e o Brasil, assim, eu falo, ele é um país em desenvolvimento desde que eu nasci, e eu acho que ele vai morrer, eu vou morrer, ele vai continuar sendo desenvolvimento, então, ou desenvolvimento longo, né? E se você olhar os indicadores, o Brasil está piorando em vez de melhorar, né? Então, acho que tem muita coisa para ser feita, e é nisso que a gente precisa pensar agora nessa época de eleição. Muito bem, o Carboneiro destacou a importância das eleições para a mudança, né? Uma possível mudança que poderá ocorrer no país. E as mudanças ocorrem a partir do município, né? Teremos eleições municipais. Mariana, você também é esperançosa em relação a isso? Quer dizer, as eleições, a nossa democracia pode dar uma resposta para a desigualdade que acontece no país? Sim, eu acho que é um instrumento que nós temos, né? Agora, o que é importante eu ouvi uma coisa, eu fiz um evento a semana passada e eu vi uma palestrante que ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou o seguinte, que enquanto o nosso país não tiver um olhar para diminuir essas desigualdades, ter isso no DNA, né, de diminuir as desigualdades, a gente vai continuar o tempo inteiro reconstruindo e buscando chegar, né, no que a gente gostaria de ser um país digno, um país onde olhasse as pessoas de uma outra forma. Quando você olha aqui no nosso cenário da saúde, o doutor Ricardo vai concordar comigo que as desigualdades, né, no setor da saúde, ela existe tanto no Sistema Único de Saúde quanto na saúde suplementar. Você ter, às vezes, um plano de saúde não significa que dentro desse cenário você também não vai ter esse olhar de desigualdade, né? Então, a forma que a gente tem é essa, de escolher o nosso representante, cobrar dele, ter uma participação mais ativa, porque a gente gosta muito de ficar na janela vendo a banda passar, né? E a gente não pode, a gente tem que interferir na banda. Tem coisas que melhoraram, né? Quando a gente faz a campanha de Outubro Rosa, Novembro Azul, é isso que a gente às vezes fala muito, os homens põem lacinho azul na lapela do paletó, mas não faz o exame, né? Então a gente às vezes fala muito e consegue mudar pouco, né? Uma coisa que mudou na política, hoje pelo menos a gente consegue ser ouvido, a Marília é especialista nisso, a Marília vive em Brasília, então a gente consegue ser ouvido, mas assim, o ouvir ainda não levou a atitudes que levam em mudança, né? Mas antigamente nem ouvido a gente não era, então assim, então também de falar mal, mas alguma coisa. Mas o Observatório do Carboneiro estimula a cidadania. Não é isso, Frank Valverde? É verdade. Nós estamos agora com uma nova campanha, que é o Observatório em Movimento. Essa é uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas e sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento para informar qual a melhor forma de você viver agora nesta pós-pandemia. Tá? E nós convidamos a todos e a todas para nos acompanhar e acompanhar esses conteúdos do Observatório em Movimento no nosso site www.observatório3setor.org.br e também nas redes sociais, tá? Além do site, também nas redes sociais. No facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor e no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Joel, eu acho que a gente tem um papel aqui bastante importante quando a gente traz esses temas como desse do Novembro Azul, tá? De desmistificar uma série de coisas. O doutor Ricardo já colocou as questões, e a Marlene também, do preconceito que se há com relação ao exame retal, né, de não se fazer, e há também um outro preconceito muito grande. Ao partir do momento que a pessoa constata que tem um problema na próstata, muitas vezes a solução é
a cirurgia. E havia um mito que você foi para a cirurgia de próstata, pronto, você já ficou impotente, você acabou a sua vida ativa sexualmente. Isso não é verdade. Acho que o avanço da medicina, né, hoje, claro, alguns casos poderá acontecer isso, mas não é a maioria das pessoas que passam por uma cirurgia de próstata que ficam impotentes. Então, eu gostaria que vocês desmistificassem um pouco essa visão que ainda persiste em alguns setores a respeito disso. Então, muito bem lembrado, viu, Frank? O principal ele lembrou muito bem, viu, Caponeiro? Caponeiro, tem agora a robótica, né? Operação com robótica. Não é só isso. A robótica é uma cirurgia que assim, substitui a laparoscópica um pouco mais de conforto, mas a gente já tinha a cirurgia laparoscópica, que já era mais tranquila, mas a gente esquece que não é o robô que faz diferença. O que faz diferença em preservar o feixe vascular nervoso que passa ao redor da próstata é o estadio que a doença se apresenta ao diagnóstico. Então, se eu acho uma doença que está restrita à próstata, eu tenho muito mais chance de fazer uma cirurgia preservadora de função do que se eu acho uma cirurgia que já passou a parede da próstata e já invade os nervos. Às vezes o paciente já tem incontinência e impotência pela doença, e a gente tem ainda 1/3 dos pacientes sendo diagnosticados com aquilo que chamam de um tumor T3, ou seja, um tumor que passou os limites da próstata, e aí o tumor infiltra o vaso nervoso. Então não adianta ter um robô para fazer a cirurgia se o tumor já está invadindo toda a região ao redor da próstata. Então, fundamental para a preservação de função é o diagnóstico precoce, né? Então, assim, e isso é muito mais barato do que o robô, né? Então não adianta, assim, porque no caso avançado nem robô faz milagre, né? Então o que ajuda também é igual a cirurgia da mama, né? Se eu acho um nódulo de 0,5 centímetro, eu tenho uma chance enorme de preservar a mama. Se eu acho um tumor de 4 centímetros, eu tenho uma chance mínima de preservar a mama, né? Então, mais do que o cirurgião, mais do que o linfonodo sentinela, mais do que qualquer outra coisa, é o diagnóstico precoce. A mesma coisa vale para a próstata. Um tumor extenso que já invade o assoalho da bexiga, que já invade o feixe vascular nervoso, não vai conseguir preservar a função. Caponeiro, é importante também destacar, se você tem preconceito em relação aos exames de toque, não só o PSA é feito através do sangue, mas o exame de toque, principalmente o exame de toque, destacar como a pessoa com um câncer avançado da próstata sofre, né? A gente diz que é um dos cânceres piores, né, que pode acontecer. Porque é um câncer que, por razões biológicas, predominantemente ele dá metástase nos ossos. E os ossos não são um órgão vital para o corpo, né? Então ele vai evoluir com dor, muitas vezes com fratura, com imobilidade, com pressão da medula neural e paralisia, complicações graves. E muitas vezes ele fica mais de 5 anos nessas situações. Alguns pacientes chegam a ficar 10 anos com doença óssea metastática, passando por inúmeros tratamentos e com grande sofrimento. E a dor de metástase óssea, principalmente quando começa a haver fraturas dos ossos, é uma dor dificílima de controlar. E aí ele vai precisar de cirurgia para colocar pino, de radioterapia, ou seja, vai ser uma vida muito sofrida. Então não é só questão de morrer ou não morrer. Eu sempre falo isso para os pacientes que me procuram, né? A questão é como você vai morrer. Se você olha, sem infarto, você pode ter um infarto fulminante, mas mesmo o infarto pode ser um infartinho pequeno que lesa a sua função cardíaca, você vai evoluir com insuficiência cardíaca, que vai ter falta de ar para subir 3 degraus, não vai conseguir amarrar o sapato do pé, vai ficar com o pé inchado, não vai conseguir dormir deitado no horizontal na cama. Ou seja, então assim, todo mundo acha que o infarto vai ser fatal. Não, tem muito infarto que não é letal e que leva a qualidade de vida muito ruim, né? Então assim, a questão também não é só morrer ou não morrer, mas a questão é como você vai morrer, né? Mesmo com Covid, né? Os pacientes passam um grande desconforto respiratório, né? Então, acho que a única morte boa é aquela que teve alguns anos atrás, que o viaduto caiu em cima de um táxi, né? Ou seja, eles nem sabem do que eles morreram, né? Daí a importância da prevenção, Marlene. Né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre prevenção, a gente precisa falar mais sobre diagnóstico precoce, né? O Dr. Caponeiro sempre está aí nos ajudando nas campanhas para levar informação para as pessoas entenderem um pouquinho e ver que o caminho da prevenção, que nem no caso do câncer de próstata, se o homem tem um diagnóstico precoce, ele chega a ter 90% de chance de cura. Por que esperar, né, chegar num estádio avançado daquele tumor e muitas vezes ele não ter tantas opções ali na frente, né? Então, a importância de falar da prevenção e de se cuidar
para que você tenha um diagnóstico precoce, é muito importante que nem agora, nessa época de pandemia, a gente está ouvindo falar muito sobre a questão do diagnóstico precoce, né? Porque os pacientes deixaram de dar continuidade aos seus tratamentos, deixaram de ir ao sistema de saúde. O próprio Franklin falou aqui, né, que ele acabou não indo fazer o exame, né, por causa que a gente está nesse cenário de pandemia. Mas a importância do diagnóstico precoce, eu não sei o que vai acontecer no nosso sistema de saúde pós-pandemia aí, né, porque muitos pacientes vão estar sendo represados e aí depois vai gerar uma demanda. Hoje já não consegue atender a demanda que nós temos, né? O que vai ser lá na frente? Então, se falar de prevenção... Isso a gente já tem dados, né? Aumentou 800% a mortalidade cardiovascular, porque a pessoa tinha dor no peito e não procurava hospital. Deve ter aumentado 80% o diagnóstico de câncer avançado. A gente teve um caso que a gente discutiu no hospital, que não era atendido lá, era atendido na rede pública, foi lá para uma segunda opinião. Ela tinha um tumor precoce no câncer do colo do útero, mas ela resolveu esperar passar a pandemia para operar. E quando ela voltou 8 meses depois, ela voltou com uma doença irressecável, né? Ou seja, ela não morreu por causa da pandemia, mas ela morreu por um câncer atrasado, o tratamento por causa da pandemia, né? Aí hoje tem mais, a gente está falando de segmento das pessoas, já tem dados crescentes de que pessoas que tiveram sintomas importantes, que foram hospitalizadas, e que alguns milhares de pessoas no Brasil podem ter alterações renais, cardiológicas, dermatológicas, neurológicas pós-pandemia. E quando fala de prevenção, a principal causa de transplante de rim no Brasil é diabetes, é nefropatia diabética, né? Uma doença que você pode controlar muito bem, né? Você tem cegueira por diabetes, tem dores nos membros inferiores por causa da diabetes, e aí é aquela história que estava contando, fazer a prevenção, a gente não pode evitar a diabetes, mas pode controlar muito precocemente a diabetes, mas nem todo mundo tem acesso à medicação que precisa. Insulina ainda é caro, e nem sempre o paciente acha a insulina no posto de saúde, né? Mas de qualquer forma esse atendimento está prejudicado por causa da pandemia, né? Eu queria explorar mais um pouco no assunto que você levantou, Caponeiro, e com você também, Marlene, que é o câncer do pênis, que dá em algumas regiões do Norte e Nordeste, o Caponeiro falou no Maranhão, que não tem um apelo da indústria farmacêutica e nem do mercado. Por exemplo, você citou que você não conseguiu nem sabonete, destinar sabonete para essas pessoas. Para chegar nessas pessoas, o que era necessário? Uma mudança nas políticas públicas, uma campanha especialmente para essa população. Enfim, você que trabalha o ano inteiro buscando soluções para conscientização a respeito do câncer, Marlene, como resolveríamos esse problema da população de baixa renda do Norte e Nordeste do país? Nós começamos no início desse ano uma campanha onde 3 artistas plásticos eles começaram a fazer algumas ilustrações. Eles fizeram primeiro um concurso Norte, Nordeste, Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins e teve mais, e Sergipe. Eles fizeram um concurso para discutir como que o homem ele poderia receber informações a respeito da questão do câncer de pênis. E aí a gente percebeu que tem que ser através de uma campanha lúdica. E aí a gente, desde o início desse ano, a gente lançou uma campanha que está no ambiente do Instagram, que cresceu organicamente, hoje já está perto de, acho que 100 mil seguidores, onde a página é Lave o Dito Cujo, né? Que é uma campanha que chama a atenção do homem. Uma campanha para quem tem acesso à internet. Sim, não, mas aí o que... um número expressivo de brasileiros que não tem, né? Isso, e que saiba o que é o dito cujo, né? Porque tem gente que não sabe o que é o dito cujo, né? Uhum. Mas aí o que a gente Quando você falou assim, Lave o Braulio, muita gente deu banho no amigo, né? Por causa do nome. Não, mas a campanha ela tem exatamente o nome, né? Nós fizemos a ideia, todos os dias sair um nome. Mas sabe que
Isso é uma preocupação que a gente tem no Brasil, né? Nessa campanha que o Zico foi garoto propaganda, era lave o pinto. Porque assim, não adianta usar meios termos. Assim, eu lembro que há muitos anos atrás a Cássia aqui se propôs fazer na televisão uma campanha para autoexame da mama. A gente nem recomenda mais o autoexame. Mas muitas senhoras católicas diziam que era atentado ao pudor, que não podia mostrar os seios em público, né? Então eu acho que a gente tem às vezes alguns pudores desnecessários. O cara morre do câncer de pênis, mas você não pode falar. Pênis ele não entende o que é, mas pinto ele entende. Mas não pode falar em público, é palavrão. Né? Tem que ser direto, né? Direto para atingir a população que você quer sensibilizar. Então, mas isso é uma coisa interessante. A gente fez uma pesquisa nessas comunidades onde tem a incidência até com pessoas pacientes mesmo, e todos, pasmem, nenhum quis usar nem a questão do pênis, nem a palavra pinto. Eles usaram muito nomes que eles nomeiam, né, o pênis. Então, assim, a gente foi muito interessante a forma, né, que eles colocaram, e com isso a gente procurou as secretarias estaduais dessas regiões, levamos essa campanha, e aí a gente fez agora um pacto junto com a OPAS, que está nos ajudando, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, que vai nos ajudar nessas regiões a desenvolver uma campanha, e a OPAS também está fazendo um trabalho de mapeamento das questões de saneamento básico, como que vivem esses homens, e é um projeto de 10 anos, e é um projeto que está sendo feito de forma independente, né, e a gente está tentando chamar a atenção também do Ministério da Saúde para ter campanhas permanentes nessas regiões. Mas nessas regiões eu quero lembrar uma difícil. outra coisa, quero repercutir com você, com o Caponeiro. No governo Dilma Rousseff, tinha os médicos cubanos que chegavam nessas regiões e conversavam. A figura do médico era importante para conscientizar o cidadão comum de ele preservar a sua saúde, não só em relação ao câncer do pênis, mas a saúde em geral. E agora o governo terminou com esse projeto dos médicos cubanos e não colocou nada no lugar, né? Não, até tentou colocar, né? Você vê, ele tentou levar médicos para lá, né? E não conseguiu, porque na verdade assim, o médico cubano vinha para cá por outros motivos, até para fugir do regime, com a esperança de migrar para outro país. Ou seja, a ideia dos médicos cubanos não é vir cá para ajudar a população. Mas funcionou. Funcionou porque eles davam atenção para a população, mas também não tinha menor infraestrutura. Tanto quando o governo quis substituir por médicos recém-formados, médicos que saem sem emprego da faculdade, um deles foi entrevistado que ele passou no concurso e não assumiu. Né? Olha, quando eu fui ver onde eu tinha que trabalhar, não tinha água para lavar a mão. Né? E assim, você fica por sua conta. Você imagina que você identifica uma lesão no pênis. Assim, até você mandar para o hospital para fazer a biópsia, ver o resultado da biópsia, isso é desesperador para o médico. Então, o médico cubano vinha não para ajudar, ele vinha com o último recurso da vida dele para fazer alguma coisa que ele pudesse ter prazer na vida, ou que ele pudesse encaminhar a vida dele. Né? Então, assim, a essência do projeto é que era ruim. Né? Sabe, quem recebia não era o médico, e quem recebia era o governo de Cuba, né, que repassava uma parte para o médico. Então, o problema não era assistência médica. Outra coisa, Caponeiro, que eu queria repercutir com você, é que antigamente, há alguns anos, 20, 30, 40 anos atrás, tinha um médico generalista que atendia você e fazia um exame completo. Hoje você vai no médico, ele sequer olha para você e já te dá uma relação de exames para você fazer. Eu já passei por essa experiência. Essa mudança na figura do médico generalista, né? Porque esse projeto de Cuba é porque lá em Cuba existe esse médico generalista, o médico de quarteirão, né, que atende determinada população. Como resgatar isso aqui no Brasil, esse médico que nós tínhamos quando éramos criança e agora nós não temos mais? Já tem também, né? Você sabe, não é divulgado, mas tem o programa de saúde da família, o programa Melhor em Casa, que leva pacientes com doença terminal para morrer em casa. O problema é que isso não é disponível no Brasil inteiro, que é muito fácil você fazer isso em São Paulo, onde você pega o ônibus e vai para o quarteirão seguinte, né? Do que você fazer nessas cidades que a gente está falando do Nordeste, que você tem que andar 100 quilômetros para chegar numa outra comunidade, né? Então, a dimensão do Brasil dificulta que isso seja amplo. Mas aqui as AMES, as UBSs têm funcionado relativamente bem,
também foi um grande progresso reorganizar a base do sistema de saúde, né? E o programa de saúde da família, em algumas áreas, tem funcionado bem, são generalistas, né? Tanto que um dos sistemas que a gente quer para o rastreamento do câncer de mama é que esse médico de saúde aprenda a palpar a mama e faça o exame da mama. Esse seria fácil para ele fazer o exame do pênis, que é só olhar, né? Ou seja, então assim, dá para investir nisso, mas assim, tem que dar uma carreira para os médicos, tem que dar um salário condizente, né? Mas tem crescido. Aí tem que se criar toda uma infraestrutura para atendimento. E basicamente uma rede de referência, né? Você sabe que onde o médico possa mandar. O nosso tempo correu muito, foi muito rico de informações. Sempre é um prazer receber você e a Marlene para falar da conscientização em relação ao câncer da próstata, mas falamos de tudo, da saúde do homem como um todo, né? A necessidade de ter uma qualidade de vida, de exercícios físicos, de uma boa alimentação, que a maioria da população brasileira não tem, infelizmente, e ainda mais potencializado com a pandemia. Eu tenho mais 1 minuto para cada um para as conclusões finais. Parabéns para você, Marlene, pelo teu trabalho. Conte com o Observatório para a gente divulgar suas campanhas. E eu queria que você deixasse registrado o que você acredita ser mais importante a respeito da campanha desse ano. Uma das coisas que eu acho muito importante, Joel, é que as pessoas, assim, você vê, a saúde parou tudo, né? A saúde, hoje, ela foi colocada como prioridade, e ela tem que ser colocada como prioridade, tanto nas nossas vidas, né, pessoais, quanto também para o nosso país e para o mundo. E uma das coisas que a gente, nessa campanha do Novembro Azul, a gente está alertando é que o homem, lógico que o Novembro Azul é uma campanha de alerta à questão da conscientização, da importância do diagnóstico precoce para o câncer de próstata. Mas a gente fala na campanha também, e fica o ano inteiro, porque não adianta só o novembro para a gente falar de saúde do homem, a gente tem que falar o ano inteiro, da importância do homem ter um olhar para a saúde integral, né? O homem não é só a próstata, né? O homem é o coração, o homem é o pulmão, o homem é um ser integral. Então, a importância de se cuidar e lembrar que a vida está aí, que a gente tem que viver, e viver hoje com saúde. Com qualidade. Frank, a gente já sabe que você fez o PSA corretamente, mas está cuidando do coração, está se alimentando bem, está fazendo caminhada? Caminhada nem tanto quanto eu gostaria para a pandemia, né, Joel? Agora a gente podia sintetizar o programa de hoje em uma palavra: prevenção, apesar dos pesares. Caponeiro, suas conclusões finais. Que prazer revê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Joel, obrigado. Você vai voltar outras vezes aqui, viu? Sempre enriquece o programa nosso. Eu acho assim, que a gente está falando assim, até aí falar de prevenção do câncer de próstata, com certeza é importante, mas se você não prevenir outras coisas antes, você morre antes de ter o câncer de próstata, né? Então, atenção com a saúde como um todo, que cada um pode fazer isso individualmente na sua casa, para você mesmo, para sua família, você pode fazer isso, assim, que nada melhor para controlar a obesidade infantil do que a dieta que os filhos fazem, né? Tem muita campanha para levar maçã para a escola em vez de levar sanduíche. Então, eu acho que comece atitudes pequenas dentro de casa e, óbvio, vai para atitudes cada vez maiores, como a Marlene está falando dos problemas que o Brasil tem, e a gente ainda não conseguiu voltar à PEC da saúde, a gente tem vários programas, e o Brasil ainda investe muito menos em saúde do que a Europa e os Estados Unidos investem, né? Aí, se não fosse a saúde suplementar, o Brasil investiria menos do que o Uruguai, o Brasil investe em setor público de saúde, né? Então, acho que, com certeza, a gente tem desde o individual até o coletivo, então cada um deve se cuidar o melhor que puder, né, para ter uma saúde geral, uma boa qualidade de vida, e também tomar cuidado com o que vota, porque vai determinar o que a gente vai ter nos próximos anos pela frente. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, organizações da sociedade civil dedicada às causas da saúde no Brasil, principalmente a saúde cardiovascular, o câncer e a saúde do homem. Ricardo Caponeiro, oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor,
sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.